Eu agradeço a organização da Conferência Nacional de Desenho Instrucional pela oportunidade de apresentar a vocês esse trabalho sobre a aplicação de tutores e simuladores com inteligência artificial na educação corporativa. Agradeço também a todos que estão assistindo a esta apresentação. Me apresentando rapidamente, eu fiz toda a minha carreira na área de gestão de pessoas. Trabalhei inicialmente como executivo em várias empresas que eu cito aqui, como Rex, Drogasil e Pirelli, e tenho trabalhado na consultoria há muitos anos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, principalmente o desenvolvimento de liderança, paralelamente ao meu trabalho como professor convidado em programas de MBA e no programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Então, em ambas essas áreas de atuação, trabalhando com desenvolvimento de líderes, principalmente no papel de administração de equipes. E este é o conteúdo que eu gostaria de apresentar a vocês nessa breve apresentação, falando um pouco da justificativa da relevância da IA na educação corporativa. Vou contar para vocês o contexto em que eu apliquei, exemplos práticos. Então, um exemplo prático de como é que eu utilizei, quais os componentes tecnológicos envolvidos, os principais desafios e lições aprendidas. O uso de inteligência artificial, né, por meio de tutores e de simuladores em aprendizagem tem sido considerado a técnica mais avançada ou uma das mais avançadas de uso de IA. Por meio dela, a gente consegue, sem dúvida alguma, primeiro, adaptar o conteúdo do que está sendo apresentado às características, ao conhecimento de cada estudante. Em segundo lugar, a IA permite feedbacks personalizados e imediatos para cada estudante que participa do processo. E permite também que cada um avance no seu próprio ritmo. Então, são três coisas extremamente desejáveis no processo de aprendizagem. Podemos dizer que, quando nós estamos aplicando a IA, é como se cada estudante tivesse um professor particular. Portanto, ele está não substituindo o professor, mas multiplicando a capacidade de atuação que nós temos, individualizando a atenção para cada pessoa. Os casos didáticos em que eu utilizei, né, envolvem treinamentos dados para a empresa, né, basicamente envolvendo o tema da liderança, cursos de MBA e cursos de pós. Né? Toda a experiência está baseada na aplicação de aprendizagem ativa, né, em que a gente está focando então sempre com atividades eminentemente práticas, interativas. O engajamento do estudante ocorre pelo caráter imersivo, que eu mencionei agora há pouco, e igualmente pelo caráter personalizado. E a grande vantagem também é esse feedback imediato que possibilita ao estudante uma análise do seu desempenho e mesmo pode ser um acompanhamento do seu desempenho ao longo do processo. Agora eu queria descrever como é que eu utilizei a IA. Né? Então, eu apresento um caso, é um caso rápido, né, o chamado Quick Case. Em vez de por meio de um texto, apresento por meio de um avatar falante. As pessoas que estão participando então dessa aula ou do treinamento formam trios e esses trios acionam um chatbot e nesse chatbot desenvolvem-se 4 etapas. A etapa 1 faz algumas perguntas para fazer uma avaliação inicial do nível de conhecimento que os estudantes têm sobre o tema e com isso podem então ajustar a experiência que eles vão ter. Na segunda etapa, novas perguntas são feitas de maneira que o cenário da simulação pode ter uma personalização e se adaptar a necessidades específicas que cada grupo de estudantes tenha. Na etapa 3, a interação realmente acontece no contexto de um roleplay. Então, aquele
quick case, né? Aquele caso rápido que foi apresentado no início, agora passa a fazer parte de um verdadeiro roleplay, ou seja, a inteligência artificial vai descrevendo situações, vai propondo situações, problema, para que os estudantes discutam entre eles e respondam para a IA como eles lidam com essa situação, e em função das respostas que os estudantes dão, o roleplay vai sendo desenvolvido, portanto, de maneira absolutamente interativa. Ao longo de cada interação, além do roleplay propor a situação e perguntas para que o aluno lide com o dilema que está sendo proposto, ele também já vai dando feedbacks sobre que aspectos da resposta dada pelo grupo estão bem feitos e também dando sugestões de pontos que poderiam ser aprimorados. E por fim, quando a simulação se encerra, a IA fornece um feedback geral sobre o desempenho do grupo, mostrando pontos em que eles deram boas respostas e também indicando quais aspectos podem ser aprimorados. Portanto, aqui, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou utilizando o método do caso e estou usando o tutor e o simulador de IA naquela etapa intermediária em que, após a leitura do caso, pequenos grupos discutem. Só que eles discutem com a mediação da IA. Então, é como se o professor tivesse disponível para acompanhar cada grupo, sejam eles 6, sejam eles 10, né, e fazer com que a discussão do pequeno grupo aconteça num campo bastante alinhado com a temática do curso. Portanto, ele ajuda a assegurar que a discussão em pequenos grupos não vai desgarrar, não vai fugir de temáticas importantes. E aí a gente vai para a última etapa do método clássico de estudo de caso, em que todos os grupos discutem agora juntos, né? E para manter o foco dos pequenos grupos, eu proponho questões como essas, né? Então, cada grupo apresenta para o resto da sala, na sua visão, quais são os principais problemas descritos no caso, quais são as possíveis causas desses problemas, qual o papel do líder na situação que foi descrita e quais são as propostas deles para resolver ou para mitigar esses problemas. Então, vocês veem aqui nesse exemplo a típica aplicação do método do estudo de caso, só que na etapa intermediária de discussão em pequenos grupos, essa discussão é mediada pela IA. A minha grande preocupação em fazer dessa forma, ter o pequeno grupo e pedir para que o grupo discuta entre si e debata as propostas que vai dar para a IA, é justamente evitar que essa experiência se dê simplesmente na interação de cada aluno com a inteligência artificial, mas que se preserve a experiência de discussão em grupo. A seguir, eu quero mostrar para vocês um exemplo de um avatar falante que apresenta o caso. Sou um mentor de investimentos e estou aqui para auxiliá-lo no desenvolvimento e aprimoramento do seu plano de negócios na área da saúde. Meu objetivo é ajudá-lo a transformar suas ideias em um projeto sólido e viável. Para isso, posso fazer perguntas a fim de compreender melhor sua experiência, suas ideias e ajudá-lo na escolha do melhor cenário para a simulação. Estou aqui para fornecer feedbacks relevantes para o seu plano. Para começar, escaneie o QR Code exibido com seu celular. Estou empolgado para trabalharmos juntos no refinamento do seu empreendimento na área da saúde. Conte comigo para ajudar. Eu conto com sua participação ativa e comprometimento para alcançarmos resultados expressivos. Vamos lá! Então, os alunos são convidados, a partir dessa apresentação, acionando um QR Code ou um link, a entrar no chatbot com o qual eles interagem por texto. E aqui, então, do lado direito da tela, vocês veem um exemplo da interação, né, dos alunos com o chatbot. Então, eu destaco que os componentes tecnológicos que estão sendo usados envolvem, primeiro, criar um avatar falante para a apresentação do caso. Nesse exemplo, eu usei o Vidinós. O outro é você criar o chatbot, que já tem lá todo o prompt montado para que ele siga passo a passo o que eu espero que ele faça nessa simulação.
e também para que ele fique absolutamente dentro do campo e dos temas que estão sendo estudados naquela disciplina, naquele curso. Para criar esse chatbot, nesse exemplo eu usei Zapier. E como eu disse, tudo se baseia então num quick case, né? Nós podemos partir de casos mais completos e longos ou criar os casos. Nas duas hipóteses, é claro que os GPTs podem nos ajudar. Eu tenho usado o ChatGPT, o Perplexity, o Claude, né, de maneira então que eles fazem essa adaptação ou me ajudam a fazer essa adaptação do método do caso para casos rápidos, que são a base então do roleplay, da simulação. Bom, os grandes desafios que eu encontrei nesse trabalho envolvem, como eu disse, quer dizer, primeiro garantir que a interação com a IA continue sendo uma experiência de aprendizagem coletiva significativa. A ideia que a maioria das pessoas fazem quando a gente fala no usar a IA é mergulhar diretamente para uma interação da pessoa com a máquina, né? E se isso acontecer numa sala de aula, nós estamos num curso que é presencial, ou que não seja presencial, mas seja síncrono, nós estamos perdendo de vista o aspecto mais importante, que é aprender de maneira coletiva, aprender com nossos colegas. Então eu insisto que não é uma interação do estudante com o mentor, com o tutor de IA, mas uma interação do grupo, onde a IA está fazendo uma mediação. Um segundo ponto crítico é a maturidade que os estudantes eventualmente tenham em relação ao uso de IA como tecnologia para aprendizagem. Então, o senso comum que está estabelecido da IA como a ferramenta de se fazer perguntas e se obter respostas está muito aquém daquilo que está sendo usado neste caso, né? Então, pode haver também um receio em relação ao uso dessa tecnologia, ou o oposto, que é igualmente comum, a ideia de que a IA sabe tudo e vai ter respostas mágicas, né? Então, às vezes, alguns estudantes se perdem tentando testar a IA, vendo se ela vai funcionar bem ou não, né? Ao invés de procurar utilizar para a finalidade educacional que se propôs. O outro desafio, claro, é encontrar aplicações de IA que sejam robustas, que sejam sólidas, né? Que sejam estáveis e que então não fujam ao campo temático, não tenham alucinações, né? E realmente conduzam o estudante a debater, refletir sobre os temas que estão sendo estudados. E igualmente importante aí, o desafio é a gente não trabalhar a inovação pela inovação. Então, o uso de IA é muito legal, então, se a gente estiver usando, está tudo certo. Não é bem assim. Quer dizer, é preciso sempre avaliar de maneira muito objetiva qual é o benefício efetivo que o uso de IA está trazendo no processo de aprendizagem, o que ele agrega, no que ele melhora este processo, que justifique usá-lo. E, finalmente, há também um desafio importante em integrar essa ferramenta a ambientes virtuais de aprendizagem que já existam, né, onde a gente está desenvolvendo o nosso trabalho numa empresa ou numa escola, perdão, e desenvolver aplicações educacionais que sejam escaláveis. Bom, em termos de lições aprendidas, eu posso destacar o seguinte, quer dizer, o design de aprendizagem aqui é extremamente importante, né? Depende de um planejamento muito cuidadoso que a aplicação tenha sucesso. Uma das coisas que eu observei nas várias aplicações que eu fiz é que graus eventualmente de sofisticação muito alto no uso da IA, como eu dei nesse exemplo, né, que eu tenho 4 etapas diferentes. Na primeira eu estou calibrando o quanto que o estudante conhece do tema, na segunda eu estou adaptando o caso, só na terceira que eu começo a fazer a simulação. Nem sempre mais sofisticação nesse processo leva a um resultado melhor. É preciso fazer um design muito bem feito, levando em conta o perfil do grupo e, eventualmente, menos é mais. Uma experiência mais simples, por exemplo, em que o estudante imediatamente entra numa simulação,
ainda que do ponto de vista técnico a gente tenha perdido qualidade por não estar adaptando, por exemplo, a características individuais daquele grupo de alunos, ainda assim pode funcionar melhor, porque às vezes os alunos se perdem no processo ou levam a IA a se perder e não entram na simulação ou demoram muito para entrar na fase de simulação. Então tudo isso precisa ser muito levado em conta. Portanto, está muito ligado a essa segunda lição, que é a contextualização é chave. Então, é preciso contextualizar levando em conta o público-alvo, né, em termos de conteúdo, do tipo de problema, de um caso que fale da realidade específica deles e que também entenda a familiaridade, a capacidade desses grupos de lidarem com a IA. E um investimento contínuo, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento é fundamental, né, identificando recursos novos, sempre tendo em foco utilizar a tecnologia de forma ética, de forma responsável, com todo o cuidado necessário à privacidade de quem está usando e levando em conta também a necessidade de uma inclusão digital. Eu gostaria de incluir nessa apresentação também algumas reflexões que eu fiz sobre futuros desenvolvimentos em que eu já começo a trabalhar para esse uso de tutores e de simuladores, né? Todo mundo sabe que o mercado vem oferecendo novos aplicativos e novas funcionalidades de IA praticamente todo dia. Há muita coisa rolando. Então, considerando isso, eu tenho pensado na possibilidade de usar. Primeiro, vocês viram que o uso do chatbot é por meio de uma interface típica de texto, né? A IA faz a pergunta com texto, o aluno responde com texto, mas já é possível fazer a interação por voz. Então, a IA fala e o aluno responde por voz e os dois interagem em tempo real. Quem quiser explorar isso, um aplicativo que eu já estudei um pouco é esse Character AI. Mais avançado ainda é trabalhar com interfaces que interagem com voz e imagem, criando clones digitais. Então, diferente do meu avatar falante, né, que é previamente randomizado e passa a ser um vídeo, o clone digital interage com o aluno como se eles estivessem em uma videoconferência, né? E as aplicações mais incríveis que eu vi, vocês podem encontrar nesse Delphi AI. É muito legal. Considero mais à frente, né, explorar também aplicações com realidade virtual, com realidade aumentada, né, de maneira que essa experiência de aprendizagem pode ser ainda mais imersiva. E uma outra ambição seria uma aplicação mais extensiva das simulações, não como uma atividade de aprendizagem específica, uma ou duas, o que seja, enfim, mas atividades pontuais dentro de um curso, mas como uma simulação que abrangesse várias atividades ao longo do curso, né, e que poderia inclusive funcionar junto com recursos de gamificação. Então, essa é uma ambição para o futuro. Eu procurei trazer também aqui as melhores referências para quem quiser se aprofundar, tentar construir alguma coisa nesse mesmo intuito. Aqui os dois primeiros artigos falam um pouco da importância do uso de tutores e de IA, o quanto que isso corresponde às práticas mais modernas do mercado hoje. Coloco o link também para o Vidnós e para o Zapier. E um interessantíssimo artigo de Molik e Molik, da Harvard Business Publishing, que me deu toda a estrutura do prompt para conseguir criar roleplays e mentores da forma como eu fiz. Então, recomendo muito aí o trabalho de Molik e Molik. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Vou apreciar muito se vocês entrarem em contato comigo, tanto por meio de LinkedIn. O meu e-mail também está aí disponível.
e o meu contato pelo WhatsApp pode ser feito também por meio desse QR Code. Então, agradeço muito a todos pela atenção e principalmente aos organizadores da Conferência Nacional de Desenho Instrucional pela oportunidade de apresentar este trabalho. Muito obrigado.